E aí, meu povo, vamos lá então, aula número 4.5, né? Como eu falei para você, eu queria te dar uma ideia sobre especificamente como que funciona essa questão de concessão, permissão e autorização de serviços públicos, tá? Na verdade, nós vamos usar dois dispositivos. Um eu trouxe para você aqui, que é a própria Constituição Federal, que eu queria mostrar para você quando que esses caras vão surgir efetivamente. E um segundo dispositivo que eu acho essencial para a gente conhecer, mas que não há porquê eu ficar colocando a lei para a gente ficar lendo, porque eu vou te passar o que importa, é a própria Lei 8987 de 95, como eu falei, é a nossa lei essencial, principal, né, para tratar sobre a questão de serviços públicos no Brasil. A ideia é a seguinte, vamos lá. Tudo começa com o artigo 175 da Constituição. Olha bem o que ele fala. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Você sabe que esse artigo aqui a gente já usa ele há um bom tempo, né? Porque ele é a base constitucional do serviço público no Brasil. Mas olha que interessante. O que eu quero retirar daqui com você? Percebe que a própria Constituição, o que ela fez? Ela trouxe para o poder público a obrigação de prestação de serviço, que isso para a gente não é novidade, mas ela disse que pode ser passada essa prestação de serviço a um particular, desde que isso ocorra mediante licitação, nas modalidades concessão ou permissão. Então, a Constituição, no primeiro momento, disse o seguinte: tá, beleza, nada impede que você queira oferecer a uma outra pessoa, a um particular, né, uma pessoa jurídica ou até uma pessoa física, a prestação do serviço público. Porém, para que isso ocorra, é necessário um procedimento formal, que é a licitação, mas, acima de tudo, é necessário que seja um contrato de concessão ou de permissão. O problema é que a doutrina clássica ela sempre trabalhou três formas de você fazer essa descentralização por colaboração: a concessão, a permissão e também uma outra modalidade chamada autorização. A autorização é um troço que não cai muito pra gente, então eu vou te mostrar só o que interessa efetivamente, tá? Muitos doutrinadores, inclusive, dizem que a autorização nem existe mais. Mas olha o que eu vou te mostrar. Artigo 21 da Constituição, você sabe que ele é o artigo que inaugura as competências administrativas, nesse caso, e legislativa, até o 24 da União. E olha o que ele fala. Compete à União explorar, diretamente ou mediante a autorização, concessão ou permissão, serviço de telecomunicação, e ele continua. E o inciso 12, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, e aqui ele vai trazer serviço de radiodifusão, ele vai trazer alguns serviços mais específicos. Eu queria mostrar para você que, apesar da Constituição dizer que a prestação de serviços públicos de forma geral, a partir do momento que o serviço público seja delegável, lembre bem disso, essa delegação, ela de regra só vai acontecer mediante concessão ou permissão. É engraçado que, apesar dessa visão, a própria Constituição vai trazer alguns serviços específicos, dizendo que nesses casos aqui poderá ocorrer também a exploração do serviço mediante uma mera autorização. Então toma muito cuidado com essa doutrina que diz que a autorização nem existe mais, blá blá blá. Realmente, na prática, não existe. Ninguém vai querer uma autorização de serviço público na prática, até porque eu vou te mostrar que a autorização é um troço miserável. Mas existe, e toma cuidado. Se cair uma questão de prova, a possibilidade de transferência de serviço público se dá mediante autorização, permissão e concessão, está perfeito. Você nunca pode esquecer que existe autorização e você nunca pode deixar de conhecer as características dela. Então, assim, eu queria te mostrar, vamos fazer um quadrinho juntos aqui, ó. Concessão, beleza? Permissão, um quadrinho bem mongoloide, bem dalmo, e autorização de serviço público. Eu queria te mostrar quais são as características essenciais, que quando cai na prova um desses três caras, porque você já percebeu que o nosso trabalho ele é todo, quase todo, né, focado em trabalhar em concessão. Mas normalmente quando cai em prova um dos três, ele vai trazer as características e vai tentar te confundir. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda. A concessão, ela é um contrato administrativo. Então, a partir do momento que você dá uma concessão para alguém, o poder concedente, mediante licitação, ele dá a um concessionário o poder de explorar aquele serviço público, é firmado um contrato administrativo. Nós teremos aulas sobre isso, né? Nós vamos ter uma aula só sobre contratos. Você vai ver que tem muita coisa ali interessante. Mas no primeiro momento entenda que eu tenho um contrato administrativo, que é um contrato normal, né? Pessoas firmando contrato com interesses que são contrários, né? Que são contraditórios. Um quer prestar o serviço, outro quer explorar o serviço. Um quer firmar um contrato de compra, o outro quer vender, sei lá. Mas todo contrato tem obrigações recíprocas, né?
E assim, todo contrato tem proteção. Quando você firma contrato com alguém, você sabe que esse contrato não pode ser desfeito pela vontade da outra parte. Basicamente, eu preciso, no primeiro momento, que esse contrato tenha previsão de cláusulas de rescisão e outras coisas mais. Não esquecendo, isso a gente vai estudar no próximo vídeo, alguma coisa já sobre isso, nos próximos, aliás, mas principalmente na aula de contratos, que eu vou te mostrar as cláusulas exorbitantes. Então você vai ver que o contrato ele é administrativo porque ele tem uma diferença, ele tem algumas regras que não aparecem em contrato normal, mas de regra a concessão é um contrato. Assim como a permissão. O problema é que assim, a permissão, você vai encontrar muita coisa dela no artigo 40 da Lei 8987 de 95, que é aquele artigo que eu te falei, que é a lei, aliás, que eu te falei, que vai tratar da concessão e permissão no Brasil, que, de novo, né, para fazer propaganda, é a lei que eu utilizei para o meu primeiro livro pela Juspodium, né? Caso você queira adquirir lá no site da Juspodium, Lei Geral de Concessão e Permissão, você vai encontrar lá o meu livrinho querido. Qual é o problema? O problema é que a lei, no artigo 40, falou assim: aplica-se à permissão as mesmas regras da concessão. Então, num primeiro momento, eles são contratos iguais. Porém, na própria lei, ele vai trazer algumas características. Por exemplo, ele vai dizer que a permissão é um contrato também, mas ele é um contrato de adesão. Toma cuidado que todo contrato administrativo é um contrato de adesão. Mas nem todo contrato de adesão é um contrato administrativo, claro. Mas assim, o que é o contrato de adesão? É aquele que você não discute cláusula. A cláusula está pronta, você adere à cláusula, por isso que é de adesão. Agora, cara, é muito doido. Todo contrato administrativo é um contrato de adesão, isso não tenha dúvida. Deixa eu apagar aqui e tentar refazer. Todo contrato administrativo é um contrato de adesão. Só que na hora da prova, você não pode colocar que a permissão é um contrato administrativo de forma direta. Primeiro você tem que procurar ele falando que a permissão é um contrato de adesão. Se por acaso não tem nenhuma resposta que fale isso, aí você vai aceitar que a permissão seja um contrato administrativo, tá? Porque isso é uma coisa muito própria da lei. Pra gente, na prática, não faz diferença nenhuma, mas pra prova faz. E se tá, eu tô te explicando prova, não tô te dando aula de prática, então eu preciso que você entenda. Se ele colocar concessão é um contrato de adesão, não, é um contrato administrativo, amplo. Permissão é um contrato administrativo? De regra, não, é um contrato de adesão, tá? No caso da autorização, não. A autorização não é um contrato. A autorização é resultado de um ato administrativo. Então, olha que maluco. Eu, para autorizar você, basta um ato. Basta editar um ato administrativo autorizatório. Autorizatório, chame como quiser. E esse ato vai te dar a autorização de explorar o serviço. Por isso que a autorização é tão maltratada. Porque assim, vamos completar o quadro? A concessão exige o quê? Licitação. Porque todo contrato administrativo de importância precede um procedimento licitatório. A permissão exige uma licitação. Você viu isso aqui aonde? No artigo 175. Agora, a autorização é um contrato? Não. Então, não há licitação na autorização. É por isso que, assim, a gente não valoriza muito a autorização, porque, cara, você imagina você pegar um serviço público e transferir para outro por mera vontade discricionária, óbvio, do administrador? Meio estranho, né? Você quer uma licitação para garantir. Cuidado com uma coisa. No caso da concessão, a licitação sempre será na modalidade de concorrência, que costuma cair muito em prova, tá? Licitação para concessão de serviço público sempre será na modalidade de concorrência. Você não explicou modalidade. Teremos aulas só sobre licitação. Mas existem as 3 modalidades clássicas: concorrência, tomada de preço e convite. E no caso da concessão, sempre, não me importa o valor do contrato, eu vou ter que fazer uma concorrência. No caso da permissão, não. A permissão permite qualquer tipo de modalidade, vai de acordo com o valor. Valor muito alto, concorrência, valor intermediário, tomada de preços, e o valor miserável é o convite, tá? Então, cuidado na prova. Se ele falar para você que a permissão exige licitação na modalidade de concorrência, tá errado, que isso é próprio da concessão. Outra coisa, por ser um contrato administrativo, a concessão não é precária. Ou seja, o cara não pode simplesmente chegar lá e desfazer a concessão por pura vontade própria. Se eu fiz uma licitação e contratei você, esse contrato só vai acabar mediante previsões legais ou contratuais. Você vai estudar isso comigo na última aula sobre extinção do contrato, tá? Você vai ver exatamente como isso funciona. Agora, aqui que está a grande cagada da história. A Lei 8987, no artigo 40, pode pegar o artigo e ler depois, ela fala assim: a permissão é um contrato de adesão em que se aplicam as regras de concessão, considerando-se a sua precariedade. Aqui que está o grande problema.
toma cuidado, que isso aqui já está resolvido na prática, né? No STF já está tudo muito bem resolvido. Mas para a prova, e aliás a resolução é praticamente a mesma, para a prova você não pode nunca pensar assim. Permissão é um contrato administrativo, logo não é precário. É por isso que a gente tem que fazer essa diferenciação aqui. Porque contrato administrativo nenhum é precário, isso não existe, só na lei. A lei fez a cagada de falar que a permissão é precária. O que significa ser precário? Significa que eu posso revogar o contrato a qualquer momento. Lembra o que é revogação? Revogação não tem ilegalidade. É simplesmente vontade minha. Eu quero desfazer o contrato. Beleza, tá desfeito. Cara, que maluco. Quem é que vai querer um contrato junto à administração que pode ser desfeito a qualquer momento? Isso é coisa de retardado. Agora, a lei diz que a permissão é um contrato precário. Então toma cuidado. Contrato administrativo nenhum, tá? É precário, salvo a permissão por força de lei. Então, muito cuidado. Por isso que a gente fala que a permissão não pode ser tratada como um contrato administrativo genérico. Ela é um contrato de adesão apenas, que dá precariedade. O STF já entendeu que sim, tem que aplicar essa regra, apesar de estar na lei, apesar que ele aplica muitas regras de concessão. Mas não me importa. Para a prova, assim como você tem que tomar cuidado com isso aqui, tu tem que tomar cuidado com isso aqui. Agora é óbvio, né? A autorização é precária ou não? Pô, se é um ato administrativo, é óbvio que é precário. Né? Porque todo ato administrativo é revogável. E como autorização, todo ato administrativo discricionário, né? Como a autorização é um ato discricionário, obviamente ele é revogável. E para acabar, eu só posso firmar contrato de concessão com pessoas jurídicas ou com um consórcio de pessoas jurídicas. Nunca eu vou poder fazer uma concessão com uma pessoa física, tá? Já no caso de permissão ou autorização, eu posso permitir uma pessoa física ou jurídica e eu posso autorizar uma pessoa física ou jurídica. Então, assim, se cair autorização na prova, que eu duvido muito, você tem que levar essas características e acabou. Se cair concessão e permissão, com certeza a banca ela vai utilizar essas 4 características diferenciais aqui para poder te confundir. Porque se cair autorização é muito fácil, é muito próprio. Se cair concessão e permissão, ele vai brincar. Ah, a concessão é um contrato administrativo precário. Não, peraí, é um contrato administrativo, mas não é precário. Ou a permissão é um contrato administrativo precário. Poderia, apesar de ser um contrato de adesão. Se não tiver nenhuma questão falando que é um contrato de adesão, tu vai aceitar administrativo. Agora tem A, permissão é um contrato administrativo precário. B, permissão é um contrato de adesão precário, tu vai marcar B, não vai marcar A, pelo amor de Deus, tá? A concessão é um contrato administrativo que não é precário e que precede uma licitação em qualquer modalidade. Não. Só a permissão permite qualquer modalidade. Então toma cuidado com isso. A concessão é um contrato administrativo não precário que prevê necessidade de licitação na modalidade concorrência e pode ser firmada com pessoa física. Nunca a concessão é só com pessoa jurídica ou um consórcio de pessoas jurídicas, tá? É um quadrinho feio que eu fiz, eu sei, mas você com certeza copiou aí, passa limpo, faz um negócio mais bonitinho, porque é isso aqui que vai cair na tua prova. Belezinha? Nos vemos na próxima aula.